Shalom Leculan, shalom a todos que estão no canal Teshuvah Total, a todos aqueles que acompanham a leitura da Torá semanalmente. Bem-vindos ao canal para o estudo da porção semanal, porção Ekev. Que esse Shabat seja um Shabat maravilhoso para todos, assim como o Eterno definiu, escreveu com seu dedo, Zahur et Yom HaShabbat, Leka de Shur, lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Então vamos santificar esse dia, vamos fazer com que esse dia seja um dia repleto de shalom, repleto de aprendizado, de conhecimento, de crescimento nos ensinamentos do Eterno. Abra o teu coração e abra a Torá no capítulo 7 do livro de Devarim, para que possamos estudar essa porção Ekev, que eu intitulei o calcanhar na Teshuvah, que é onde colocamos o nosso caminhar, o nosso calcanhar, que define a nossa caminhada, o nosso próximo passo. O nosso próximo passo sempre depende do passo atual. E você vê aqui, nessa figura, que o calcanhar é o primeiro ponto que a gente pisa, quando dá um passo à frente, é o primeiro contato que temos com o solo. Então o calcanhar representa o que dá a direção na nossa caminhada. Então, se vamos caminhar um caminho firme, nós temos uma passada firme, conhecemos o caminho, pisamos com firmeza. Se estamos num caminho onde há buracos, há pedras, um caminho bastante íngreme, nós andamos com mais cuidado, nós temos que olhar bem onde colocamos o nosso pé. Então é essa a palavra que define essa porção Ekev, onde colocar o nosso calcanhar na caminhada de Teshuvah. Temos que buscar sempre um caminho firme, um caminho seguro, um caminho que nos levará sempre para a frente, com segurança. Não vamos pisar em falso para torcer o pé, para cair num buraco, para nos prejudicarmos e não termos condição de caminhar em frente. Então, sempre é importante olhar onde pisa, olhar onde pisamos. Então, o Eterno nos dá essa porção justamente com esse ensinamento, para que a gente aprenda onde colocar o nosso pé, que a gente preste atenção na nossa caminhada, a nossa caminhada de Teshuvah, a nossa caminhada no caminho do Eterno. Então, Ekev é uma palavra que é traduzida como calcanhar, mas aí você fica pensando como utilizar essa palavra no texto, como reconhecer essa palavra no texto, como formar uma frase com calcanhar. Na verdade, nós temos que entender que a palavra Ekev, a palavra calcanhar, ela tem um significado mais amplo do que só o ponto local do nosso corpo, o nosso membro inferior, o nosso calcanhar que pisa o solo. Nós temos que entender um pouquinho mais sobre isso. Então, essa comparação de pisar no lugar certo para não sofrer um acidente já te dá uma ideia da importância do calcanhar e da recompensa que você vai ter se pisar num terreno firme ou se pisar num terreno com buracos, com pedras soltas, um terreno onde você não identifica onde está pisando, um terreno que pode te levar a um prejuízo muito grande. Então nós vemos aí que já existe a palavra recompensa, pelo teu caminhar associado a essa palavra. E vamos ver outro significado, o significado que é dado justamente quando Yaakov nasce. Yaakov, se você colocar Yud aqui no nome Ekev, se você colocar uma Yud aqui, você tem essa palavra, Yaakov. Yaakov é a mão que segura o calcanhar. Essa Yud aqui representa a mão e Ekev o calcanhar. Então, a mão que segura o calcanhar é justamente aquele que agarra a oportunidade. Yaakov nasceu segurando o calcanhar de seu irmão, mas na sua vida ele aproveitou as oportunidades que apareceram diante dele. Então, significa
agarrar as oportunidades, porque as oportunidades batem à nossa porta, estão na nossa frente o tempo todo. E nós, se nós estamos preparados, se nós sabemos o que queremos, nós vamos pisar corretamente, agarrar essa oportunidade e ter uma recompensa por ela. Agora, a oportunidade pode ser boa, como pode ser ruim, né? Você pode decidir pisar numa pedra em falso, mas com a certeza de que ela não vai rolar embaixo do seu pé, e ao pisar, ela rola e você tem como recompensa uma torção, uma perna, um pé quebrado, alguma coisa assim. Ou você pode olhar aquela pedra solta e agarrar a outra oportunidade, ou seja, pisar do lado, pisar no solo firme do lado, e a sua recompensa vai ser uma passada firme, um caminhar para frente com segurança. Então você escolhe a oportunidade que você quer agarrar, e a recompensa será inerente àquela oportunidade que você pegou. E Jacob, durante a sua vida, ele teve muitas oportunidades e as aproveitou no momento do seu nascimento, né, quando o primeiro bebê nasceu, Esav nasceu, ele aproveitou e se segurou, e ao ser puxado Esav, ele saiu junto. Então, ele agarrou essa oportunidade. Depois, quando seu irmão decidiu lá que estava com fome, chegou de uma caçada, disse que estava com fome, não queria perder tempo fazendo o seu alimento, sentiu o cheiro do alimento lá do guisado que Jacob havia preparado. Então Jacob aproveita essa oportunidade e faz uma troca com o irmão, oferece o alimento em troca da primogenitura. Depois, novamente, quando sua mãe decide que ele deveria receber a bênção do pai, ele participa daquele momento em que ele recebe a bênção de seu pai. Então aproveitou uma oportunidade novamente. Mais à frente, quando ele vai para a casa de seu tio Lavã, em Harã, né, ele é apaixonado por sua prima, mas não tendo dinheiro para pagar o dote, ele aproveita a oportunidade que lhe foi dada de trabalhar pelo dote. Então, ele aproveitou essas oportunidades, e é um exemplo que a gente deve ter sempre em mente, aproveitar as oportunidades que vão aparecer na nossa vida, mas nós temos que estar preparados para observar essa oportunidade, para reconhecer a oportunidade. Isso só vem com o estudo, né? Só vem com a ampliação do nosso conhecimento, da percepção do que é a oportunidade, para sempre distinguir entre uma oportunidade que vai te levar para frente ou uma oportunidade que vai te derrubar, que vai te prejudicar, né? Então nós temos vários locais da Torá onde aparece a palavra Ekev sozinha, né? Aparece a palavra Ekev sozinha, e também outras tantas em que aparece o nome Jacob, né? O nome Jacob aparece 315 vezes na Torá como Jacob, e a palavra Ekev aparece 24 vezes na Torá, sempre com o significado de calcanhar, de recompensa, né? Mais como recompensa do que simplesmente com a parte do nosso corpo. E elas aparecem logo no início, no capítulo 3 de Bereshit, né? Uma frase que aparentemente é uma frase muito simples, uma frase que não tem muito significado, mas que traz esse ensinamento dessa porção que vemos hoje. Naquele momento em que Ravá caminha lá pelo Gan Éden e se depara com a Nahash. A Nahash era o mais astuto, né? Essa palavra astuto, mais astuto dos animais, ela tem um significado muito grande com o que vamos estudar hoje. Então, a Nahash pergunta a ela o que Elohim havia dito sobre comer os frutos, e Ravá diz que ele havia dito para comer de todos os frutos, mas do fruto da árvore do meio do jardim eles não poderiam comer, nem tocar, senão morreriam. E a Nahash então diz muito levianamente, diz, não, vocês não morrerão, né? Então,
enganou Havá, né? Usou a sua lábia para enganar Havá, usou da sua astúcia para colocar uma mensagem diferente da mensagem que ela tinha. Então é isso que acontece na nossa vida, né? Nós estamos no caminho de Techuvá e sempre vão aparecer os ímpios com informações diferentes, né? Dizendo, olha, não precisa mais isso, não precisa mais guardar o Shabat, você pode agora comer qualquer animal, não tem problema nenhum, né? Já foi publicado um outro livro dizendo o contrário, então você não precisa mais isso, e as pessoas muitas vezes se seduzem, né, por essas palavras, pelas informações que chegam, né, e se ela não sabe, não tem conhecimento, se ela não sabe onde está pisando, ela vai escorregar, ela vai pisar no caminho incorreto. Então aqui, né, nesse momento em que o Eterno dá recompensa pela transgressão, pela desobediência de Havá, de Adão e da serpente que provocou essa mudança toda, essa desobediência, o Eterno dá um castigo aqui para, para a serpente. Ele diz, Ve'eva ashit benka uven, haisha uven, Zaraha uven zarahu yeshufha rosh veatá techufenu akev, e porei inimizade entre você e entre a mulher, e entre a tua semente e entre a semente dela. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Né? Então essa é a frase que a gente costuma entender como sendo uma inimizade entre a mulher e a cobra, e o animal. Mas, na verdade, nós temos que entender aqui que é a escolha que a mulher tem que o ser humano tem que fazer nas oportunidades que aparecem devido aos ímpios, né? Devido a uma mensagem daquele que seduz para tirá-la do seu caminho. Ela estava no caminho procurando os frutos corretos para comer, mas veio a serpente e disse a ela que ela poderia comer da outra, que não morreria. Então ela foi seduzida, e então o Eterno diz, ela te ferirá a cabeça, ou seja, ela vai caminhar no caminho dela, ela vai aprender, ela vai se desenvolver, ela vai conhecer o caminho correto e vai então pisar na cabeça. Sempre que aparecer essa oportunidade, ela vai pisar na tua cabeça, ou seja, ela vai te destruir, não vai aceitar a tua picada no calcanhar. E você sempre fará o teu trabalho, ou seja, você sempre vai levar para aquela pessoa a tua palavra ruim, a tua palavra que vai tentar seduzi-la, que vai tentar demovê-la do seu caminho. Você sempre vai ser sorrateira, você vai picar e ela então vai, através do seu conhecimento, do seu desenvolvimento, ela vai aceitar a picada, ou seja, não vai olhar o caminho, não vai prestar atenção no caminho, e a serpente sorrateira vai picar o seu calcanhar, fazendo com que ela seja desviada do seu caminho, e então ela vai ser seduzida. Então é isso que nós temos que entender nessa frase. Tem duas opções que vão aparecer, aquela ruim, né? Aquela ruim que, se você não estiver atento, você vai pisar nela, você vai ser seduzido, ou então você vai fazer o que? Você vai pisar em cima da cabeça dessa serpente, ou seja, não vai aceitar essa orientação e vai seguir a tua caminhada, né? A tua caminhada no caminho do Eterno. Então vamos mais um momento. Então aqui realmente nós temos a palavra Ekev, né? A palavra Ekev como calcanhar, no sentido da oportunidade que você tem que escolher, né? A oportunidade de caminhar no caminho correto, a oportunidade de caminhar
o caminho incorreto. São sempre oportunidades. Você está preparado, você pisa na cabeça dessa serpente. Você não está preparado, você vai cair na lábia dessa serpente, né? Então vamos ver mais uma frase em que o sentido da palavra calcanhar vai se tornar mais claro. Vehit barahu, vezahara, kol goye haaretz, ekev asher shamatah bekoli, e serão abençoados a tua semente todas as nações da terra, porque ouviste a minha voz. Então nós temos aqui o Elohim falando, né, falando com Avraham sobre a recompensa que todos os povos da terra vão ter, porque ele ouviu a voz do Eterno. Mas aqui a palavra Ekev fica sumida, né? Na tradução você não percebe onde está a palavra Ekev aqui no texto. Na verdade, ela fica subentendida aqui como a recompensa, porque você ouviu a minha voz. Então, Elohim falando para Avraham, né? Por você ouvir a minha voz, todas as nações terão a recompensa, serão abençoadas na tua semente, todas as nações, todos os povos da terra vão ser abençoados. Por quê? Porque Avraham decidiu ouvir a voz do Eterno, seguir a voz do Eterno. Então, é uma recompensa que a palavra Ekev entra como recompensa e não como calcanhar, né? Então, a gente tem dificuldade, muitas vezes, de fazer a tradução, porque colocar aqui calcanhar, né, simplesmente não daria sentido nenhuma frase, mas nós temos que entender que o calcanhar é justamente a recompensa por escolher o caminho correto, né, o caminho que nos leva ao Eterno. Aqui nós temos a palavra calcanhar como calcanhar mesmo, né, no momento que Yaakov nasce. Ve'ahereken yatsa achiv ve'yado oreset ba'akev. E depois disso saiu seu irmão Achiv, ve'yado, e sua mão oreset ba'akev, agarrada no calcanhar de Esav, Vaikra chamou e chamou seu nome Yaakov. Yitzhak ben Shishin Shana beledet otam. E Yitzhak era da idade de 60 anos quando o gerou, quando eles nasceram. Então, aqui a palavra calcanhar tem realmente o significado de calcanhar. Por quê? Porque Yaakov, ele aproveitou aquele momento, aquela oportunidade que já estava seu irmão saindo, do útero da mãe, da recém da mãe, e ele então agarrou o calcanhar do irmão para não ter que fazer novamente esforço para sair. Ele já foi sendo puxado junto com seu irmão. E aí o seu nome foi dado o seu nome como Yaakov, né? A mão que agarra o calcanhar, porque era como ele nasceu. Novamente aqui em Bereshit, verso 26, Ekev asher shamar Avraham bekoli vaishmor mishmarti mitzvotai hukotai vetorotai. Porque ouviu Avraham na minha voz e guardou, né, shomer, né, nós temos a palavra shomer aqui, e guardou, me obedecendo a meus juízos, meus regulamentos e meus ensinamentos, minha Torá, né, Torá. Então, Avraham já conhecia os ensinamentos do Eterno, já conhecia os regulamentos do Eterno, já conhecia a Torá do Eterno. Por quê? Porque, se a gente lembrar, Avraham conviveu com Shem,
seu ascendente Shem, filho de Noa, né? Então Shem já conhecia todos os ensinamentos que vinha lá desde Adão, né? Porque era filho de Noa. Shem recebeu todos esses ensinamentos que vieram desde Adão. Adão recebeu os ensinamentos do Eterno. Então, quando se diz aqui que eles tinham a Torá do Eterno, que eles tinham os ensinamentos do Eterno, não significa dizer que eles tinham a Torá escrita pela mão de Moshe, mas eles tinham as instruções dadas diretamente pelo Eterno a Abraham, a Adão, né? Desculpe. Adão recebeu as instruções e passou para seu filho Shem, que passou para Enosh, que foi passando para todos os descendentes e chegou até Abraham, né? Nessa linha de descendência desde Adão, nós temos aí essas instruções sendo repassadas. Mais à frente, o Eterno, então, dita a Torá para Moshe, que a coloca num papiro, que a coloca num livro que a gente tem até os dias de hoje. Mas aqui faltou a palavra calcanhar, né? Faltou a palavra calcanhar. Calcanhar porque ouviu? Não é isso, não é a palavra calcanhar como calcanhar, mas é a palavra calcanhar como recompensa, né? A recompensa porque Abraão ouviu na minha voz e guardou, me obedecendo meus juízos, meus regulamentos e meus ensinamentos, ou seja, por ele ter decidido pisar o caminho correto, o caminho dos ensinamentos do Eterno, ele vai receber a recompensa. Então, a palavra calcanhar e a recompensa. Goim asher Adonai ma'avid mipnechem ken tovedum ekef lo tishmeum bekol Adonai Elohechem. Como as nações que Adonai destruiu diante de vocês, assim vocês desaparecerão caso não ouçam a voz de Adonai, nosso Elohim. Então aqui a palavra Ekev entra como uma condicionante, nós vamos ver ainda nesse livro, nessa porção, nesse Shabat, nós vamos ver esse momento, né, em que Moshe diz ao povo, se vocês não ouvirem, se vocês não ouvirem a voz de Adonai, o vosso Elohim, vocês também vão ser destruídos como todas as outras nações. E essa frase aqui também é uma frase que a gente pode ler invertido, né? A gente pode trocar o sim pelo não, e aí nós temos um mesmo entendimento, mas de uma outra maneira dessa frase. Então, se a gente colocar aqui, como as nações que Adonai destruiu diante de vocês, assim vocês desaparecerão caso não ouçam a voz do Eterno, né? Como as nações que o Adonai destruiu diante de vocês, vocês desaparecerão, vocês não desaparecerão. Aqui, né? Colocaríamos aqui um não desaparecerão caso ouçam. Tiraríamos esse não daqui, colocaria para cá, a gente tem uma outra frase. As nações desapareceram, mas vocês vão ouvir a voz de Adonai, o vosso Elohim, vocês não desaparecerão. Então, a gente pode sempre fazer essa inversão, né? Essa inversão de afirmativo e negativo da frase para tentar trazer o entendimento. Aqui no Salmo 19, verso 12, nós temos Gan Avder, e também o teu servo, Nisar Barrem, é exortado neles o que? Nos estatutos, nos regulamentos do Eterno, que nós estudamos na porção da semana passada, na porção Vaet Hanan, e supliquei, Bechameran Ekev Rav. Também teu servo é exortado nos mandamentos do Eterno. Então, aquele que obedece os regulamentos do Eterno, obedece os ruquim do Eterno, ele também é exortado, ele é aquele que é reconhecido por obedecer a palavra do Eterno, e ele também vai ter
uma Rav, uma Ekev Rav, uma grande recompensa, né? Rav, grande recompensa. Ele vai ter um retorno por estar seguindo esses mandamentos. No Salmo 119, nós temos também: Natitilibi, inclinarei meu coração, lá assot, para praticar Hukeha, os teus regulamentos, a palavra Hukim aqui, né? Hukim, Hukeha, os teus regulamentos, os regulamentos do Eterno. Leolam Ekev, né? Então aqui não é, né? Não, a palavra Ekev aqui ela é trazida como passo a passo. A cada passo que eu der na minha caminhada, né, o meu coração vai estar pronto para seguir para praticar os teus regulamentos. Então não é simplesmente a palavra calcanhar, mas é o sentido, né? Cada passo que eu der, cada momento que eu pisar o meu calcanhar no solo, né? Quando eu pisar o calcanhar no solo, eu vou estar seguindo os ensinamentos do Eterno. Meu coração vai estar buscando pisar, né? Pisar segundo os ensinamentos do Eterno. Mais uma ocorrência é justamente quando os espias vão para fazer o reconhecimento da terra, e aí Caleb e Yehoshua voltam e se fazem um relatório favorecendo os ensinamentos do Eterno, favorecendo o que o Eterno já havia ensinado sobre a terra, enquanto os outros 10 falam que a terra é perigosa, que a terra eles vão morrer lá, que a terra é cheia de coisa ruim. Caleb e Yehoshua defendem a terra, por isso que vão ser os únicos dois a entrar na terra, né? A entrar naquela terra. Então o Eterno diz para ele: Vê a Ravdi Caleb, e meu servo Caleb, Ekev, a palavra Ekev aqui, calcanhar, meu servo Caleb, o calcanhar dele. Vamos ver qual é a palavra que vai entrar aqui, né? Qual a palavra que vai entrar aqui? Haitá Ruach Aherete Imur. Foi um outro mover contra ele, ou seja, ele recebeu uma instrução, um Asnahash falou lá no ouvido dele: vamos lá reconhecer a terra, porque a terra pode ser boa ou pode não ser boa, o Eterno pode estar enganado, né? Então ele ouviu lá a serpente dizer a ele que aquela terra poderia ser diferente do que o Eterno havia dito. Vai malê Aharai Vahaviotiv el Haaretz Asher Ba Shama Vezaro Yorishena. Foi outro mover contra ele, mas ele veio depois de mim, ou seja, ele cumpriu, né? Ele defendeu as minhas palavras, ele defendeu a minha orientação, ele voltou-se para seguir os meus ensinamentos. Então eu o levarei para a terra onde ele entrou, ou seja, aquela terra que ele entrou como um espia, né? E sua semente a herdará, ou seja, seus descendentes vão viver nessa terra. E a palavra que é aqui é justamente: mas meu servo Caleb recompensarei. Foi outro mover contra ele, e veio depois de mim, e eu o levarei para a terra onde entrou, e sua semente a herdará. Então, como recompensa por ele ter seguido o Eterno, como recompensa por ele ouvir o Eterno, ele vai entrar na terra e a sua descendência receberá essa terra, sua semente receberá essa terra. E nós vamos ver nessa porção o compromisso que o Eterno vai fazer com cada um, né, que cumprir os seus mandamentos, os seus regulamentos, né? E nós vemos em Gálatas, quando Shaul fala aos Gálatas, o que ele diz, né? Tragam vossas almas para Elohim, não há nada há para se culpar,
pois conforme semear um homem, assim ceifará. Ou seja, se você escolher o caminho do eterno, você vai receber, né? Você vai receber as recompensas do eterno. Se você escolher outro caminho, você vai receber as recompensas desse outro caminho, que não serão as recompensas do eterno. Então, se você deixar a serpente picar o teu calcanhar, você vai ter as consequências dessa picada, né? Você vai perder a sua perna, você vai pisar numa pedra em falso e vai cair no buraco. Agora, se você escolher o caminho do eterno, você vai receber a recompensa do eterno. Então, aqui essa frase aqui é a famosa frase, né, o plantio é compulsório, a colheita é obrigatória. Então você planta aquilo que você quer, mas você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Você não vai colher outra coisa. Se você plantou trigo, você não vai colher cevada. Você vai colher cevada se plantar cevada. Se você plantar trigo, você vai colher trigo. Se você plantar trigo, você não vai colher erva daninha. Então você tem que saber o que você vai plantar, né? O que você quer colher, você tem que plantar. Se você quer colher uva, você tem que plantar uva. Não adianta plantar laranja que não vai nascer uva, né? Então é isso que essa frase está dizendo. Então não tenha medo, né? Não tenha medo de seguir o eterno, porque ao seguir o eterno você vai receber a recompensa do eterno. Se você pisar na cabeça da serpente, ou seja, se você, ao receber uma oportunidade ruim, você pisar nessa oportunidade ruim de modo a esmagá-la, você não vai ser picado por ela. Então você tem que estar atento no teu caminho para justamente seguir a orientação do eterno. Então, se você quer ir para a esquerda, você tem que caminhar nessa direção, escolher colocar o teu calcanhar nessa direção. Agora, se você quer ir para o outro lado, você vai para o outro lado, você caminha na outra direção. Você escolhe, você é livre para fazer essa escolha. Você não é obrigado a seguir, a seguir esta direção ou esta direção. Você é livre para escolher. O Eterno colocou no teu coração essa opção de escolha. É essa bênção que a gente recebe ao nascer. A gente pode escolher o caminho que a gente quer. Agora, se eu for nessa direção, eu vou chegar aqui. Eu vou chegar aqui. Se eu for nessa direção, eu vou chegar ali. Não tem jeito, não tem um caminho diferente. O que você não pode é ficar perdido, tentar ir numa direção, mas no meio do caminho resolver pisar ao contrário. Então você não pode ficar pulando, pisando uma hora para um lado, uma outra hora para o outro. Isso vai fazer com que você caia. Então você tem que, como você vai fazer a sua escolha, qual caminho você vai colocar o teu pé. Você tem que estudar o caminho primeiro, você tem que aprender o caminho primeiro. É por isso que a gente estuda semanalmente as porções da Torá para aprender pouco a pouco. Nós vamos aprendendo a reconhecer o caminho, e quando você aprende o caminho, quando você certamente não anda na rua olhando onde vai pôr o seu pé o tempo todo. Por quê? Porque você já conhece o caminho. Agora, quando você vai para uma região onde você não conhece o caminho, uma estrada diferente, uma trilha diferente, você já vai pisando com mais cuidado. É isso que a gente tem que fazer, aprender a Torá, ouvir os ensinamentos do Eterno, guardar no coração e praticar, porque a cada momento que surgir a oportunidade correta, você vai fazer como Jacó, você vai agarrar a oportunidade correta, você não vai titubear, E é isso que a gente tem que estar preparado. A oportunidade aparece todos os momentos da nossa vida, não é uma vez só não, Como dizem, a oportunidade só bate uma vez à sua porta. Se você estiver preparado, ela vai bater todos os instantes e você vai fazer a escolha correta. Agora, se você não está preparado, ela pode bater na sua porta e você não vai abrir a porta para ela, você não vai perceber que ela está ali. Então você precisa estudar, precisa conhecer. Então, nós tivemos aqui um breve resumo, levou bastante tempo, mas é importante que você conheça esse significado dessa palavra para entender o texto,
né, o texto dessa porção. O que ela está dizendo, essa porção? É justamente caminhar no caminho do Eterno para receber a recompensa do Eterno. Se você caminhar segundo o conselho dos ímpios, ou seja, se você deixar a serpente picar o teu calcanhar, você vai se perder, né? Assim como nossa mãe Ravá, ela desobedeceu. Por quê? Porque ela ouviu uma informação diferente daquela que ela tinha, uma informação que a levou para um caminho diferente. Então, se você ouviu o Eterno, não adianta querer ouvir uma instrução diferente, né? Essas instruções diferentes só vão te levar para o caminho incorreto. Vamos então iniciar a porção. Essa porção nós temos que entender que Moshe falava para cada uma das pessoas, né? Isso tem que ficar muito claro para a gente entender as mensagens, porque muitas vezes a tradução ela nos prejudica o entendimento nesse sentido, né? A tradução faz com que a gente compreenda o texto de uma maneira diferente. E o tradutor, né? O tradutor faz o seu melhor possível, trazer um texto que é escrito num outro alfabeto, numa outra forma de escrever as letras, numa outra época, com outro texto, para trazer para o momento atual. No nosso alfabeto, ele precisa transliterar o texto, ou seja, fazer com que esse alfabeto aqui, né, seja primeiro extraído o som que teríamos no nosso idioma, ou seja, a transliteração disso, né, e aí traduzir isso para as letras que a gente tem. Então, muitas vezes é difícil, né, se você pensar que era uma outra cultura, que era uma outra relação que as pessoas tinham, então é muito complicado. Agora, o mais complicado é quando o autor traduz para uma língua e dessa língua se traduz para outra e para outra e para outra, e aí vão se fazendo correções, aí, alterações que deixam o texto ilegível, né? Então, o que você precisa? Leia a sua tradução. Se você tem dificuldade com o hebraico, leia a sua tradução para você entender, mas vá buscando estudar o hebraico para ler no original, para você ter um entendimento de acordo com o original. Esse texto aqui, que a gente utiliza normalmente aqui no canal, vem na versão da Bíblia Hebraica Completa, né, que é a tradução dada por Avi H. Stern, né, e ele fez uma tradução para o inglês, e do inglês foi feita a tradução para o português. Só que no inglês nós temos uma particularidade, né, o inglês, a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural dos verbos são iguais, né, o eu e o vós, eles são tratados da mesma maneira. Então, you are, você não sabe dizer se é você que é ou se vocês são, né? Então fica difícil quando se traduz, e o tradutor aqui resolveu traduzir tudo na segunda pessoa do plural. Mas a mensagem de Moshe é para cada uma daqueles 600 mil homens e seus familiares, né? E não era para o grupo em conjunto. Então, nós temos que entender isso até os dias de hoje. A mensagem que é trazida por Moshe aqui, esse discurso do Moshe, é para cada um de nós, né? Para você, para mim, né? Cada um tem que entender isso. Por quê? A caminhada em Techuvá é individual, ela não é em grupo. Você não caminha em grupo, você não caminha em Techuvá todos juntos. Não tem primeiro lugar, não tem segundo, não tem 10º lugar, não é uma competição, né? É uma caminhada, todos se ajudam, mas todos vão chegar, né? Como na parábola que o Moré Marcos Aurélio trouxe na semana passada, do trabalhador que chega pela manhã, é contratado pela manhã, o outro é contratado à tarde, o outro é contratado quase no final da colheita, e todos recebem o mesmo prêmio, todos recebem o mesmo pagamento, porque o pagamento da Techuvá é o mesmo para todos. O que começou a caminhada lá atrás, o que começou no meio, quando você já tinha caminhado muitos passos, né? Aquele que começa depois também vai receber o mesmo, a recompensa será a mesma. Desde que ele pise no caminho de Techuvá, ele vai receber essa recompensa. Mas
cada um vai andar segundo, né, segundo o seu entendimento, segundo a sua velocidade, enfim. Não podemos caminhar junto e essas instruções são para cada um. Se você está num grupo de 10 pessoas, 5 cumprem os ensinamentos do Eterno e 5 não, os 5 primeiros vão caminhar em Techuvá, os outros 5 não. Não é porque tem um nome, né? Tem um nome, vai receber a recompensa do Eterno. Não é assim que funciona. Você tem que ter a instrução, tem que estar no teu coração para você praticar todos os instantes da sua vida e aí você vai ter a recompensa. A recompensa não é dada pelo grupo, né? Então você fica aí dormindo, né? Você fica aí dormindo, o seu próximo caminha e aí no final os dois ganham. Isso não é igual ao trabalho da escola, né? Que os grupos, muitas vezes os grupos se reuniam para fazer o trabalho, sempre tinha um malandro que ficava lá enrolando e no final o grupo apresentava o trabalho e todo mundo recebia a mesma nota. Aqui não é assim, a Techuvá não é assim. Então, essa frase aqui, ela foi traduzida para o inglês e aqui colocou-se no português. Nós temos a diferença do eu e do vós, né? Eu vou, vós ides, né? Por exemplo. Então nós temos aqui no hebraico a mesma coisa, lerá, né? Para você, né? Vá para você. E nós temos a palavra larem, né? Larem. Vocês, para vocês. Então nós temos uma diferença. E nós vemos aqui que a frase é colocada lerá, né? A frase é colocada aqui, ó. Nós temos aqui várias frases vão aparecer com esse tempo de verbo. E aqui se traduziu, né? Se traduziu vocês ouvirem seus antepassados como sendo muitos antepassados. E aqui nós temos lá avoterra. Lá avoterra é o teu antepassado e não o antepassado de todos nós. Então essa frase aqui, né? Essa frase aqui, ela não representa o que a Torá nos traz. Então aqueles que acham que por estar numa congregação e essa congregação está andando no caminho de Techuvá e todos vão juntos, estão enganados, né? Porque se você não praticar, se você não tiver a Torá no teu coração e praticá-la, você não vai, né? Você não vai pegar uma carona, não tem carona aqui, né? Cada um tem que fazer conforme manda o seu coração. E aqui, então, né, a palavra Ekev foi trazida por continuarem. Então, muitos textos você vai ver a porção continuarem, mas na verdade não é continuar. Vamos fazer então uma outra tradução desse texto, que é assim: Verhaya Ekev Tish Menum Et Hamishpatim Haile Ushimartem Vaasitem Otam Veshamar Adonai Eloheicha Lecha it Habrit Veet Ahesed Asher Nishba Lavoteira. E será o quê? Será, vamos ler o texto, Verraiá e será Tishmeum. Nós temos aqui a palavra Shema, né? Shema. Então, e será por ouvires Ha-mishpatim. Aqui nós temos a palavra mishpat. Estes juízos, Haele, estes juízos. Que juízos? Aqueles que nós ouvimos na Parashá Vaet Hanan, na Parashá da semana passada, né, no último Shabat, porque Moshe aqui está falando o seu discurso em sequência. Né? Ele falou aquilo e na sequência ele está falando isso aqui, não levou uma semana. Então quem estava ouvindo aqueles juízos, as 10 das palavras. O Shimartan, ou seja, Shemor, guardar e guardares, e os praticares, Aset, né? Aset.
e os praticares, OTAN, né? OTAN, os praticares. Vê chamar e guardar, guardará Adonai Elohei, Adonai o teu Elohim, lerá para você, et ha-brit, a aliança, veet ha-hesed, e a graça, né? Como ele diz no segundo mandamento, né? E produzirei graça àqueles que me amam e obedecem aos meus regulamentos. Então, ele diz que vai fazer graça, e não, como diz o outro, a outra palavra aqui, a tradução, né? A tradução de Hesed como misericórdia. Misericórdia não é a palavra Hesed, né? Então nós temos aqui a palavra Hesed, graça, né? Ele produzirá para você, guardará para você a aliança e a graça. Asher, Asher, Nishvah, nós temos aqui a palavra Shevá, a palavra Shabat, né? A palavra Shevá, que nós vimos em porções anteriores, na porção Matot, nós vimos aqui que é o juramento, né? A promessa. Le aviterra, ou seja, para os teus pais, né? Aqui a palavra ave, pai, para os teus pais. Então, só o Eterno pode prometer alguma coisa para os nossos pais e cumprir para nós. Por quê? Porque não há tempo para o Eterno. Ele é o único que pode prometer, porque o tempo futuro para ele é o mesmo tempo. Então ele sabe, né? Ele tem certeza que vai cumprir com a sua promessa. Sua promessa vai ser cumprida. Mas será por quê? Porque nós temos aqui a palavra Ekev como recompensa. E será recompensa por ouvires, guardares, praticares. Então são essas três as condições para que você receba do Eterno a guarda que o Eterno vai fazer, né, para você da aliança e da graça que ele prometeu. Então, se você não ouvir, não guardar e não praticar, ou se você ouvir, não guardar e não praticar, ou se você ouvir, guardar e não praticar, não vai resolver. Você tem que fazer as três coisas, né? As três situações tem que estar no teu coração, no teu dia a dia, no momento que você pisar, né? Pisar no teu caminho de Techuvá, você tem que ouvir, guardar e praticar, né? Isso são esses três verbos. Você tem que estar sempre no teu coração para que você observe a tua caminhada, para que você pise conforme os juízos, os regulamentos e as instruções do Eterno, para que você avance na tua caminhada, para que você ande em frente na tua caminhada e não se desvie, não pise numa pedra em falso, não torça o pé ouvindo o caminho dos ímpios. Você pisa na cabeça dessa serpente que vai te trazer essa informação incorreta. Então, com isso você vai ter a promessa do Eterno de aliança e graça, né? Faço graça para milhares daqueles que ouvem me amam e praticam os meus mandamentos. Então, o calcanhar aqui é a recompensa. Então, essa porção deveria se chamar por recompensa e não continuarem, né? E não continuarem. Então, é a isso que a gente vai estudar nessa porção, nesse Shabat. E aqui nós temos a palavra graça com a sua gemátria 72, né? 72 é a gemátria da palavra Hesed, e não misericórdia, como muitos tradutores colocam, de não existe graça na Torá. A Torá não fala da graça do Eterno, né? Na verdade, Torá fala muito da graça do Eterno, que ele fará aqueles que cumprem os seus regulamentos. Vê a Revha e te amará, o verachá, ver irberá, o verrar, peri vitneha, o feri admaterra, de ganha vetirosha, veitzraheha, chegar
alafecha ve'ashterot tsonecha al ha'adama asher nishba la'avot latet lach. Ele te amará e te abençoará, e te multiplicará e abençoará o fruto do teu corpo. Pri vitneha, o fruto do teu solo, o teu grão, o teu grão, o teu vinho, o teu azeite de oliva e a prole do teu gado e ovelhas, no solo, no chão, no piso, na terra, no chão, né? Que te prometeu, né? Que prometeu Adonai. Olha aqui a palavra Sheva, né? A palavra Sheva, que prometeu a teus pais que daria tet, né? A palavra tet, dar, né? A palavra que ele prometeu que daria aos teus pais. Então, se você cumprir, ouvir, guardar e praticar, você vai receber, né, o teu fruto da tua vida. Você vai ter filhos, você vai ter descendentes, você vai estar abrindo a porta para que o Eterno produza em você, né, todos os frutos. A tua descendência vai ser proveitosa, vai ser grande, né? O teu solo nunca vai deixar de produzir, o teu gado, o teu rebanho sempre vai estar produzindo, sempre você vai ter alimento, você vai ter tudo que a vida tem para te oferecer. Então nada vai te faltar, você vai ter abundância. E você vê como teve abundância Abraão, como teve abundância Isaac, como teve abundância Yaakov, né? Yaakov começou do nada e teve muita abundância. Por quê? Porque escolheu Adonai como seu Elohim, né? Então ele fez esse pacto com o Eterno. Faça esse pacto também, que você vai ter abundância em tua vida. E o que é o fruto, né? Quando se fala o fruto do teu solo, o fruto do teu corpo, né? O fruto é justamente a prática, né? Fruto é a prática, é você faz a prática, você pratica os ensinamentos do Eterno e ele vai te trazer fruto. A recompensa dessa prática é justamente as bênçãos, as benesses que ele pode te dar apenas se você praticar, né? Se você caminhar o caminho dele, você vai receber tudo o que ele tem para te dar. Ele não vai te dar se você não quer receber, né? Se você não pratica, se você não caminha o seu caminho, para que ele vai, né, te dar alguma coisa? Se você não o aceita, por que você vai querer receber alguma coisa dele? As pessoas acham que basta simplesmente dizer que amam o Eterno e vão receber tudo o que ele tem para dar, mas elas não praticam os ensinamentos, elas não praticam os seus mandamentos. Então, os frutos dela não são frutos bons, são frutos ruins, porque os frutos são assim também, né? Tem muita planta aí que tem frutos venenosos, então você não vai comê-los, você vai comer o fruto bom. Você escolhe onde vai colocar o teu pé, você escolhe o fruto, né, que você quer colher. Então você vai plantar aquele fruto. Se você plantar maçã, você vai colher maçã. Agora, se você plantar uma fruta venenosa, você vai ter uma fruta venenosa. Então você não vai se alimentar com aquela fruta, né? Então não adianta esperar que plantando egoísmo, plantando maldade, plantando mentira, plantando inveja, ciúmes, né, plantando prepotência, você vai ter, né, você vai ter bondade, você vai ter altruísmo, você vai ter amizade, você vai ter amor vindo do teu próximo ou vindo do Eterno. Você tem que plantar aquilo que você quer colher, né? A plantação é opcional, você pode escolher aquilo que você quer
você quer plantar, mas você vai colher, né? A colheita é obrigatória, você vai colher aquilo que você plantou, né? Então, Kevin, a oportunidade de pisar o teu caminho, onde você coloca o teu calcanhar, é você que escolhe, né? Você que escolhe onde você vai pisar. Agora, o caminho que você vai trilhar é justamente aquele, né? Se você escolhe ir do Rio a São Paulo, você não vai chegar em Salvador, não tem como, né? Então você tem que escolher para onde você quer ir, né? Qual o caminho que você quer trilhar para você chegar nesse caminho. Então esse fruto aqui é justamente, né? Você vai ser abençoado o fruto do teu corpo. Agora, se o teu fruto não é o fruto bom, você não vai receber a bênção boa, né? Então, você precisa praticar justamente os ensinamentos que Moshe nos trouxe do Eterno. Nós vimos no último Shabat quais são esses ensinamentos, as 10 das palavras, né? O Eterno diz: eu demonstro graça a quem me ama e obedece aos meus mandamentos. Nós temos sempre que ter essa frase na nossa mente. Ele nos ama se eu praticar, né? Se ele vai produzir graça para mim se eu o amar praticando os seus ensinamentos. Se você não pratica, você não vai receber, né? Você não vai receber essa bênção. E aqui nós temos palavras que têm um significado muito grande, né? O trigo representa o alimento, né? O alimento que nós recebemos, mas nós vamos ver, né? Nós vamos ver amanhã pela manhã que o alimento não é só o pão, né? Não é só o pão. O alimento não é só o pão. O alimento é a palavra que sai da boca do Eterno. Então, se você ouve a palavra do Eterno, se você se alimenta dessa palavra, essa palavra vai crescer dentro de você. Ela vai te trazer esclarecimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, né? O Shemen representa os mandamentos, a prática do mandamento, a luz da menorá que você preenche, a menorá que você preenche de azeite e acende. Então, quando você se alimenta da palavra, né, você pode acender a tua luz e iluminar o caminho de outro. Você não vai ser obrigado a carregar ninguém no caminho de Teshuvá, ele que vai caminhar, mas você vai dar o exemplo, você vai demonstrar como é a caminhada, e muitos vão te seguir, e muitos vão te acompanhar, e muitos vão andar com você, mas cada um, né, cada um pisando o seu caminho. Vinho, né, o teu vinho, o produto da tua videira, representa a alegria, a remissão das transgressões, do pecado. Você vai se arrepender daquelas transgressões que você cometia e não vai cometê-las mais. Você vai deixar, né? Porque quando a gente pede a remissão dos pecados é para não cometê-los mais. Não adianta você transgredir e depois continuar, né, pedir a remissão, me arrependo dos meus pecados e depois fazer a mesma coisa. Quando você se arrepende é para nunca mais, né, nunca mais cometer a mesma transgressão, né, a mesma transgressão que você cometeu. E a prole do teu gado e das tuas ovelhas, ou seja, os animais representam o mundo vindouro, né? O mundo vindouro onde os animais ferozes andarão, ficarão, pastarão junto com os animais, né? Os animais domésticos, com a criança brincará com o leão, brincará com a víbora, né? A víbora deixará de ser aquela que desvia do caminho para ser aquela que vai andar com você no caminho. Baruch Tihyeh Mikor Ha'amim, Lo Ihyeh Ve'Ha'akar, Va'akará, Uviv Renterá. Abençoado serás entre todos os povos. Abençoado será entre todos os povos. Não haverá verá em você macho, acar. Acar é o macho masculino, né? O macho, desculpa,
Macho masculino é realmente redundância, né? Mas não haverá o macho infértil, né? Akar significa o macho que é estéril, aquele que não reproduz. O vacará acará significa a fêmea estéril. Então não haverá em você, ou seja, em você, na tua descendência, na descendência dos teus animais, né, macho ou fêmea estéril, nem nos teus animais, nem em você, nem nos teus animais. Ou seja, essa bênção recairá sobre toda, sobre toda a tua descendência, sobre todos os animais. Nós vimos na vida de Abraão e Sará, Rívika e Isaac, né, como isso aconteceu quando eles se dedicavam ao Eterno, cumpriam os mandamentos do Eterno, eles se tornaram férteis e havia fartura em toda a sua produção de grãos, né, de azeite, de vinho, os seus animais se reproduziam. Por quê? Porque eles estavam caminhando com o Eterno. Ficaram estéreis até um momento, até se decidirem, né, se decidirem caminhar junto com no caminho do Eterno. E nós vemos então, né, nós vemos essa promessa aqui. Você vai receber na sua vida muitas oportunidades. E elas virão sempre em dupla, né? Você vai receber sempre as oportunidades de duas maneiras. Ou você vai para cá, ou você vai para lá. Não tem como, não tem uma terceira via, não tem um terceiro caminho. Sempre são dois, né? Um mundo binário, como o mundo digital é hoje, né? 0 e 1, ou é 0 ou é 1, não tem meio. Né? Na informática a gente tem essa representação e todo mundo entende essa questão do bit, né? Ou é 1 ou é 0. E é assim que as oportunidades aparecem na nossa vida, o fruto do conhecimento do bom e ruim, né? Bom conhecimento, bom e ruim, são dois, não tem um conhecimento mais ou menos, não tem um conhecimento um pouquinho melhor do que ruim, né? Não existe aquelas cinco quando você responde aí uma pesquisa que tem bom, ruim, péssimo, médio, ótimo, excelente, não é assim que funciona a opção dada pelo Eterno. Ou você é bom ou você é ruim. Sim é sim, não é não, como dizia Yeshua. Não tem mais ou menos, não pode ser que seja, mas pode ser que não seja. Né? As opções são sempre sim é sim, não é não. Então você tem que escolher isso. Ou é sim ou é não. Não pode escolher, não, mais ou menos, depois se der eu faço. Não, ou você faz ou você não faz. Você tem capacidade ou você não tem capacidade. E você tem que escolher. Se você quiser ir por aqui, não tem problema nenhum, né? Você vai precisar de um guarda-chuva, vai precisar de iluminação, vai precisar pisar aqui se desviando dos buracos, mas se você escolher, não tem problema nenhum, né? Quem escolhe esse caminho, né? Quem escolhe esse caminho vai colher a recompensa desse caminho. Agora, se você escolhe esse caminho, você também vai ter a recompensa desse caminho. Não é obrigatório, né? Não é obrigatório ir por aqui ou ir por aqui. Agora, se decidir por aqui, é obrigatório colher o que você vai encontrar nesse caminho. Se você escolher por aqui, é obrigatório você aceitar o que vier por aqui, né? Então, se você não ouvir, não guardar, não praticar os regulamentos, os juízos, os ensinamentos do Eterno, ele também não vai te dar nada. Ele não tem obrigação com você. Por quê? Porque você abriu mão dele, né? Ele não vai ficar insistindo, né, o tempo todo com você para você aceitá-lo, né? Se você quer, você quer. Se você não quer e pronto, né? Você decidiu, a pessoa decidiu, ela então não vai receber nenhuma recompensa. É assim, é a opção de cada um, né? E ela pode, a qualquer momento, né? Qualquer momento ela pode fazer o caminho inverso, ela pode voltar aqui, né? Ela pode voltar aqui e por aqui não tem problema nenhum, né? O que ela não pode é querer cruzar aqui na frente. Aqui na frente não tem como, né? Você não começa a caminhada em Techuvá no 15º estágio. Você tem que começar sempre no primeiro. Você tem que sempre sair de Mitzrayim,
né? Não tem jeito de você já começar lá já começar nas portas do mar, o mar vai se abrir para você e você nem saiu de Mitzray ainda, né? Então você precisa primeiro se decidir a fazer a caminhada, né? No momento que você decide, é aí que você começa. Então, se você pegou esse caminho aqui, você volta, né? E começa esse outro. Você tem que sempre partir aqui, né? Fazer o primeiro passo, pisar o primeiro passo no caminho que você quer seguir. Aí, se você fizer essa opção, né? Se você fizer a opção de ouvir, guardar, praticar, você vai receber a aliança que ele fez com teus pais, né? A graça, você vai receber a bênção, você vai ter crescimento, o fruto do teu corpo, do teu solo vão ser abundantes, né? Você vai ter amor, você vai ter fertilidade em toda a tua vida. Tudo que você tocar, né? Como dizem, tudo que você tocar vira ouro, né? Como tem aí na fábula, né? Por quê? Porque o Eterno vai estar do teu lado. Se você ouve, só precisa isso, ouvir, guardar e praticar, né? Se você ouvir, guardar e praticar, é muito simples. Agora, o que é isso, né? A gente fala ouvir, guardar e praticar. Ouvir é fácil, você ouviu, né? Você ouviu na porção anterior dos 10 mandamentos, então isso aí já está garantido? Não, não está garantido, não. Por quê? Porque ouvir não é só ouvir no ouvido a palavra, mas é escutar no coração. É você ter dentro de você o real significado do que é isso. Por exemplo, não roubar, né? Não roubar, muita gente ouve não roubar e acha que não roubar é não roubar o dinheiro do bolso do outro. Mas não roubar é muito mais amplo, é não roubar o tempo, é não roubar a paciência, é não roubar qualquer coisa que seja do outro. Não cobiçar, é só a mulher do próximo? Não, é não lotar molde, é tudo, né? Tudo o que o outro tem que você quer para você. Então você não pode fazer isso. Então você tem que ouvir, né? Por isso que a gente repete as porções todos os anos, para você a cada vez entender um pouquinho mais, né? Entender um pouquinho mais o que significa o ouvir e guardar. Guardar não é colocar os mandamentos numa gaveta, né? Faz uma listinha, coloca na gaveta, está guardado. Guardar é você ter consciência deles e a cada situação da tua vida você reconhecer a situação e confrontar com o ensinamento que você ouviu e verificar, olha, esse aqui eu vou pisar na cabeça, porque isso aqui não é o mandamento do Eterno, isso aqui é contrário. Ah, esse aqui eu vou seguir porque é o mandamento do Eterno. Então é isso que você tem que fazer quando você guarda. E a prática é colocar em prática aquilo. Vou dar um exemplo meu, né, que é muito simples, mas talvez possa ilustrar o que significa ouvir, guardar e praticar, né? Eu sou vegetariano há 40 anos, então eu como tudo que é derivado de ovos e verduras, legumes, né? Só nessa não como animal nenhum, nada de origem animal. E eu gosto muito de pastel frito, pastel assado, né? E aí sempre comi pastel de queijo, de legumes, de verdura, enfim, pastéis que não tem carne, né? Mas aí, ouvindo a Torá, né, ouvindo os ensinamentos, ouvindo os mandamentos, eu já me sentia tranquilo em comer o tal do pastel, porque não tinha, né, não tinha não feria nenhum dos mandamentos, né, até que eu percebi o seguinte, né, como se diz na Torá muitas vezes, mistura lá farinha com azeite, né, para fazer uma massa. E aí eu pensei, bom, a massa do pastel deve ser feita com farinha e azeite. Só que eu resolvi, né, guardando os mandamentos, eu resolvi perguntar, né, no momento que eu aprendi isso, eu resolvi perguntar do que era feita a massa do pastel, porque o recheio já estava certo, que era ou era queijo ou era algum palmito, alguma coisa assim, né? E aí perguntei como é que era feita a massa. Aí me disseram, não, a massa aqui é farinha, banha de porco, a gente mistura. Opa, banha de porco, né? Então, aí e já confrontei
automaticamente com os ensinamentos do Eterno. Porco não é kasher. Então, se eu não como porco, como é que eu vou comer a banha do porco, né? Então, parei de comer, né? De comer esses produtos onde eles são vendidos, né? Empada, empadão, empadinha, pastéis de forno. Por quê? Porque eles são produzidos, né? São produzidos dessa maneira. Ou quando não são produzidos, não sou eu que vou correr o risco, né? Porque muitas vezes o vendedor não sabe nem como é que é feita a massa, né? Aquilo compra pronto, já vem e ele não sabe como é que é feito isso. Mas então eu já guardo isso dentro de mim, já está guardado isso, né? Não vou comer porque tem banha de porco. Pode ter, pode não ter, mas eu não vou correr esse risco, a menos que eu tenha, né? Que eu tenha certeza se foi feito na minha casa, se foi feito no local onde se guarda esse mandamento. Aí eu eu saboreio. Então, guardar é justamente isso, você confrontar uma situação do seu dia a dia com os ensinamentos do Eterno. Se fere um ensinamento, se o Eterno diz que não pode, não pode. Se o Eterno diz que pode, pode. Então você tem isso na tua mente. Agora, se você não se preparou, se você não ouviu, se você não estudou, se você não traz isso dentro de você, você não vai saber o caminho a trilhar. Você vai pisar numa pedra solta, né? Então você precisa conhecer o caminho. Estuda, pega um mapa primeiro. O mapa é a Torá, né? O mapa da Techuvá, do retorno ao Eterno, é a Torá, o ensinamento da Torá. Você pega esse mapa, estuda e vê onde é que você vai pisar, onde é que você vai caminhar. Então é dessa maneira que você guarda os mandamentos e pratica. A partir de então, não como mais pastel. A partir do momento que você sabe que não pode falar mal do teu próximo, você não fala mal, você se afasta disso, você não entra em rodinha de piada, de qualquer coisa que vai prejudicar o teu próximo. Ve'esir Adonai mincha kol holi vechol madvei mitzrayim ha-haim asher yadata lo yesman bar unetanan behal shoneicha, e afastará Adonai de você, Mimerra de você, Kol Roli, toda a enfermidade, toda a doença, toda a má doença do Egito que você conhece, ou seja, todas aquelas pragas que aconteceram contra o Egito, né? A água se tornar sangue, os gafanhotos, né? As rãs, os animais selvagens, a escuridão, todo aquele mal que foi causado no Egito, né? Porque aquelas pragas, elas têm que servir como um exemplo, como uma instrução para cada um de nós. O Eterno poderia, naquele momento, obrigar o faraó, já de início, né, a libertar o seu povo. Mas ele demonstrou todas as pragas para que o povo tivesse consciência do que acontece naquele que não o obedece, né? Então, todas as enfermidades má doença que aconteceu no Egito, que ele conhecia, ele não as aplicará a você, mas enviará a todos que te odeiam. Behol Shonecha. Aqui Shoneir. Shonei é a palavra odiar, né? A palavra odiar. Por quê? Quem te odeia é teu inimigo, né? O teu amigo não te odeia. Todo aquele que odeia se torna o inimigo. Nós já vimos isso nas porções anteriores, né? Nós já vimos em Mishpatim, por exemplo, nós já vimos quem é o inimigo. O inimigo é aquele que você odeia ou que te odeia. Então, você não deve odiar, né? Não deve ter inimigos. Mas, se você tem alguém que te odeia, né? Você não e você segue os ensinamentos do Eterno, né? Você ouve, você guarda e você pratica os ensinamentos do Eterno, você então
vai receber uma boa saúde e todas as doenças vão cair, né, vão cair sobre aquele que te odeia, como aconteceu no Egito, né? O faraó odiava o povo hebreu, e aí o que aconteceu? O povo hebreu saiu ileso, né? Não teve seus filhos mortos, seus primogênitos mortos, na escuridão eles conseguiam enxergar, eles conseguiam ver tudo, mas a água deles era uma água boa, uma água limpa, a água do Egito era cheia de sangue, as rãs não entraram na casa dos hebreus, mas entraram na casa dos egípcios, então todo o mal trazido pelas pragas recaiu sobre aquele que odiava o povo hebreu, que era justamente o egípcio. Né? Então nós temos aqui a frase dizendo aquilo que eles já aprenderam, aquilo que você já aprendeu. Então, se você quer saúde, se você quer bem-estar, se você quer segurança, se você quer prosperidade, se você quer shalom, né, se você quer plenitude, você tem que ouvir, guardar e praticar os ensinamentos do Eterno. Essa é a promessa dele para você. Você pode acreditar, porque o Eterno é o único que pode prometer, porque ele é o único que pode cumprir. E destrua todos os povos que Adonai, teu Elohim, entregar a você. Não demonstre piedade e não sirva seus deuses, pois isso seria uma armadilha para você. Então, todos os povos, né, todos os povos que vêm a você, quem são esses povos? Quem são essas nações que virão, né, que virão contra você? Você lembra lá da Torre de Babel, na porção Noa, nós estudamos a Torre de Babel. O que foi a Torre de Babel? Foi uma revolta contra o Eterno, ser pessoas que queriam, né, se tornar como o Eterno. O Eterno disse para se espalhar, para o povo se espalhar, e eles queriam se reunir num lugar. O Eterno diz, não idolatre outros deuses, eles criaram um sistema lá que tinha deuses, que tinha riqueza, que tinha governo sobre os outros. Né? O Eterno diz para o ser humano dominar sobre os animais, mas nunca disse, né, nunca disse em Bereshit para o ser humano dominar sobre outro ser humano. E aí na Bavela acontece exatamente isso. E o Eterno fez o quê? Separou 70 nações, né, 70 nações que seriam ímpias, 70 línguas, e nós tivemos uma nação separada. Essa nação separada é aquela que segue o caminho do Eterno. E as outras todas, né, são as adversárias, são as Nahash, que virão trazer para aquela desafios, para ver se ela pisa numa pedra em falso, se ela pisa no buraco. E o Eterno entregará a você todas essas nações, todos esses ímpios, como nós vimos, né? Como nós vimos em todas as guerras que houveram durante a travessia do deserto, né? Quando Moshe levantava os braços e venciam os amalequitas, né? E quando ele baixava os braços, ou seja, quando ele estava cansado ali, não podia levantar o seu braço, os amalequitas venciam. Então aqui nós estamos tendo isso, né? Os povos vão ser derrubados quando você seguir ao Eterno. Então não tenha piedade dele. Quando o Eterno dizia elimine todos eles, né? Elimine todos eles é justamente para que você tire, né? Tire do seu convívio, do seu dia a dia, todas essas doutrinas que aparecem, que querem te desviar do teu caminho. Né? Isso é uma armadilha. Muitas doutrinas aparecem com uma roupagem bonita, né? como uma sedução, com palavras, com objetos, com rituais bonitos, né? Rituais cheios de luz, cheios de cor, cheios de coisas belas que podem te atrair. Então você tem que eliminá-las, você não tem que participar delas, você não tem que segui-las, você não tem que nem permitir, né, permitir que elas cheguem próximo de você. Destrua elas do teu caminho, separe-as do teu caminho, afaste-as do teu caminho, para que você não corra o risco de pisar nessa pedra em falso, né? Porque a sedução é muito grande. Os sedutores, os ímpios, eles usam de muita artimanha. Hoje nós temos aí, né,
Nós temos um exemplo muito prático aí na internet, né? Volta e meia aparece nos telefones, aparece aí muitas seduções de pegadinhas aí da pessoa perder dinheiro caindo em esparrelas aí que chegam mensagens, chegam maneiras de ganhar dinheiro sem fazer força, né? que, que são muito sedutoras, textos bastante elaborados, vídeos bastante elaborados, que as pessoas às vezes acham que aquilo é verdade. Né? E é isso que o Eterno está falando. Na idolatria acontece muito isso, né? Muita sedução. A Nahashi é a mais astuta dos animais, ou seja, quem provoca a impiedade é muito astuto. Né? Ele estuda, o ímpio é aquele que estuda a Torá, conhece a Torá e sabe onde ele vai aplicar o seu veneno para picar o calcanhar daquele que não sabe onde põe os pés. Então você pisa na cabeça dessa Nahashi antes, né? Afaste-se dessas seduções. Que tomar Bilvahá Rabin, Hagoim, Haele, Mimeni, Eiha Uhal Lehorishan. Porque você dirá ao teu coração, são muitas, né, que tomar Bilvavra, e você dirá ao teu coração, Ravim, são muitas, Ragoim, as nações, né, as nações para mim, Mimeni, Eiha Uhal Lehorishan, como farei para expulsá-las? Ou seja, as seduções são muitas. No nosso caminho apareceram muitas seduções. Você tem hoje só de religiões cristãs, ditas cristãs, são mais de 3.000 religiões no mundo. Né? Veja quantas, né? Quantas existem, sem contar muitas outras que aparecem aí com outros nomes, com outras ideias, com outros conceitos. Então existe no mundo hoje muita sedução, muitas nações que você fala assim, poxa, como é que eu vou me livrar, né? Porque a cada momento aparece alguma coisa e parece ser interessantes, e aí se eu não participar eu vou ser excluído, eu vou ser separado, não vão me aceitar como eu sou, e você então precisa, né, precisa ser firme na tua caminhada, não tenha medo delas. Lembra-te do que fez Adonai teu Elohim para o faraó e para todo o Egito. O Egito era poderoso, o Egito era dono do mundo, né? Tinha alimento, construiu pirâmides, construiu um monte de coisa, tinha muito poder, né? tinha um governo poderoso, vários sacerdotes, né? Quando Arão lançava a vara lá, se transformou num crocodilo, eles também lançaram, se transformou num crocodilo, só que o crocodilo criado por Arão comeu os outros. Então, todo o poder que eles tinham, todo o dinheiro que eles tinham, todos os sacerdotes que eles tinham não foram páreo para o Eterno. O Eterno, Adonai, nosso Elohim, né? O nosso Elohim acabou com todos eles. Então é isso que ele vai fazer por você. Se você está firme na tua caminhada, não tenha medo, né? Não tenha medo que há duas coisas vão acontecer. Primeiro, que esses ímpios não chegarão perto de você, ou não terão sucesso, e aos poucos eles vão desaparecendo. Lembra que o Egito veio atrás do povo, né? Veio atrás com tudo que tinha, e aí o povo atravessou o mar, e o que aconteceu? Não se ouviu mais falar do Egito, desapareceu. O que é o Egito hoje? Né? O que é o Egito hoje? Um paizinho, né? Paizinho que sobrevive com muitas dificuldades e já teve tanta opulência do passado. Agora não temos que pensar no país como uma terra onde vivem pessoas que são pessoas boas, mas nós temos que pensar no Egito como o berço, né? O berço da idolatria, a idolatria que vivia ali. É esse Egito que nós temos que afastar de nós. E o Eterno vai afastá-los de você, vai derrubar um a um as grandes provas que teus olhos viram, e os sinais e as maravilhas, e a mão forte e o braço estendido
que te tirou Adonai, teu Elohim, pois fará Adonai, o teu Elohim, a todos os povos que temem a você. Então, o Eterno te tirou do Egito, nos tirou do Egito com o braço estendido, né? E ele vai fazer com que todos os povos nos temam. Foi o que aconteceu com aquele povo de camponeses, de pedreiros, né, de serventes de pedreiro, de pessoal que trabalhava ali. Quando eles entram no deserto e enfrentam os adversários que aparecem, eles vencem as guerras, eles se tornam grandes guerreiros. Por quê? Porque não era eles que estavam lutando, mas era o Eterno que lutava com eles, lutava contra os seus inimigos, contra aqueles que os odiavam. Então, era o Eterno que provocava a vitória sobre esses povos, né? O Eterno mostrou maravilhas e sinais, porque as pragas do Egito eram pragas para os egípcios, mas para os hebreus elas eram, né, para os israelitas elas eram sinais e maravilhas, né? Imagina a água dos teu inimigo se transformar em sangue e a tua ser uma água saborosa. Imagina que animais peçonhentos vão atacar o teu inimigo e você não tem esse ataque. Isso é uma maravilha que eles têm que ter sempre em mente, que quem está colocando é o Eterno, né? O Eterno que colocou aquelas pragas ali para demonstrar, né, demonstrar força para aquele que o obedece e segue os seus mandamentos. E também a vespa Adonai, teu Elohim, enviará neles, até que os esquecidos e os que se esconderam pereçam diante de ti. Porque muitos ímpios trabalham na surdina, se escondem, não aparecem, né? E esperando, como a serpente, esperando primeiro uma primeira chance de picar no teu calcanhar. Então esses que vão estar escondidos vão estar afastados também. Lembra da nuvem no deserto, né? A nuvem estava sobre eles, as serpentes estavam onde? Fora da nuvem, né? Elas não deixaram de existir no deserto? Não, elas continuavam lá no deserto. Até aquele momento em que o Eterno, né, quando o povo se rebelou, o Eterno permitiu que elas entrassem. E aí elas atacaram, né? Elas atacavam as pessoas e o povo então se arrependeu e pediu, né, e pediu perdão ao Eterno, e Moshe então foi orientado a construir lá uma narraste de bronze, né? Então essa narraste de bronze foi para mostrar a todos, né, a presença do Eterno e afastar as serpentes que estavam ali. Então essas serpentes vão morrer, essas serpentes que estão escondidas, né, elas não vão aparecer mais na tua frente. Não fujam deles, pois Adonai, teu Elohim, está no teu meio, um Elohim grande e terrível, né? Terrível. El Gadol Venorá, um Elohim grande e terrível, terrível contra os teus inimigos, que vai destruir os teus inimigos, né? Elohim está no meio de você e vai, né, vai destruir esses inimigos que aparecem à tua volta. Venachal Adonai Eloheiha, e expulsará Adonai o teu Elohim, et Hagoim, essas nações, Rael Mipaneha, Meat, ou seja, lentamente, pouco a pouco, essas nações vão se afastando de você. Então hoje você tem aí várias doutrinas que vão chegar no teu ouvido, trazendo ideias, né, trazendo maneiras de você burlar a Torá, de você não seguir a Torá, falando mil coisas, trazendo mil orientações, mil provas de que a Torá já foi abolida, já não é mais a mesma, já existem novas leituras, novos profetas, né? Eles vão aparecer no teu caminho de Techuvá. Mas aí, aos poucos, elas vão se afastando, elas vão percebendo que não adianta, né? Não adianta querer picar o teu calcanhar porque você está protegido, você colocou lá um sapato, o teu sapato agora não permite que ela pique o teu calcanhar, um sapato grosso, um sapato firme, né, que ajuda você na tua caminhada, ou seja, os ensinamentos do Eterno
estão no teu coração. Não adianta falar qualquer coisa contrária ao Shabat, por exemplo, que você já tem o Shabat no teu coração. Você não vai transgredir esse mandamento porque alguém vai dizer qualquer coisa diferente. E aos poucos eles vão se afastando. Não adianta falar ali com fulano porque ele não vai aceitar mesmo. Não adianta agredir porque ele não vai voltar para a nossa ideia. Vamos procurar outro, né? Igual aquele que tem a casa protegida. O assaltante chega e fala: não vai dar para entrar nessa casa, né? Essa casa tem muita proteção, vamos para a casa do outro, né? Porque o outro não tem proteção. É o sangue da menorá no Pêssar, né? O Eterno passou e falou: bom, esse está protegido, eu vou passar no próximo, né? Então passou no próximo que não estava protegido, perdeu o seu primogênito. Então é assim que vai acontecer com aqueles que te atacam. Não vai eliminar rapidamente, por quê? Porque quando se elimina rapidamente, eles retornam rapidamente também. Você vai se deixar seduzir. É por isso que existem tantas doutrinas no mundo, né? Justamente para você criar anticorpos, né? Se defender, criar força para se defender de todas elas. E aos poucos elas vão se afastando, né? Elas vão se afastando de você. É assim que funciona, né? Aos poucos você vai aprendendo a Torá, aos poucos você vai se afastando dessas cobranças, dessas informações que vão te levando para longe do Eterno. E a Torá também, né? A Torá precisa ser aprendida aos poucos. Não adianta você querer ler a Torá e achar que entendeu tudo, né? A gente viu aqui que numa frasezinha, né? Uma frasezinha que falava de colocar inimizade entre você e a mulher, e ela pisará na tua cabeça e você morderá, picará o calcanhar dela. Parecia ser uma frase simples, e a gente tem muitos ensinamentos que discutimos hoje. Você pode aí meditar sobre essa frase e certamente vai descobrir muito mais ensinamentos. Então a Torá precisa ser digerida, né? Ela precisa ser ruminada a pouco. Não adianta querer ensinar de uma vez, você não vai se alimentar de uma vez. Você não pega um prato do teu almoço e engole de uma vez. Você vai dando pequenas garfadas, né? E aí vai mastigando, vai tirando os nutrientes daquela mastigada e vai se alimentando. Se você engolir de uma vez, você vai passar mal, você vai enjoar, você vai vomitar na mesma hora. Lembra do sermão, né? Quando Yeshua falava com aqueles que eram seguidores de Yohanan Matbil, né? 20 mil homens lá sobre o monte ouvindo Yeshua, e aí se percebeu que já tinha passado muito tempo e eles deveriam estar com fome, não tinha nada ali para eles comerem. Então Yeshua fala para os seus discípulos: o que nós temos aí para servir para ele? Só tem aqui 5 pãezinhos, dois peixinhos, não dá para muita gente. Aí Yeshua fez abrahar, né? Abençoou o Eterno por aquele alimento, e aí foi dando de pedacinho, né? Pedacinho de pão, pedacinho de peixe, pedacinho de pão, pedacinho de peixe, e aí esse pão atendeu as 20 mil pessoas, ainda sobraram 12 cestos cheios. Ou seja, a Torá é o alimento que nós temos que saborear, garfada a garfada, pedacinho a pedacinho, né? Não adianta querer, né? Não adianta querer afastar todo o conhecimento ruim de uma vez só. Você tem que aos poucos ir substituindo toda aquela informação errada pela informação correta da Torá, né? Demora muito tempo, não tem problema nenhum. Você não tem pressa para a sua caminhada de techuvá. Você vai aos poucos você vai andando. Não queira correr porque o outro já está na tua frente, você quer alcançá-lo. Não precisa isso. Você não está competindo com ele. Você não está competindo com ninguém, você está caminhando, né? Saboreando o caminho, porque também não adianta caminhar em techuvá correndo, né? Você precisa saborear cada passo, cada estágio, né? Cada estágio você precisa ter certeza daquilo que você está
aprendendo, praticar aquilo para que aquilo seja firme. E no próximo passo você não corra o risco de olhar para trás e voltar, né? Voltar 2, 3 passos, andar um passo para frente, 2 para trás, né? Você vai acabar sempre ficando lá atrás. Então você precisa ir devagar, pouco a pouco. Assim é a Techuvá, né? Aos poucos você vai se alimentando e caminhando. O Netanã e os entregará Adonai Elohim, Adonai o teu Elohim, lefaneira na tua face, diante de ti, Verhamam, Verhamam, Merhumá, Gedolá, Ad Rishandan, e os entregará Adonai na tua face, e lhes causará grande perturbação, vai amedrontá-los, né? Verhamam, Ramã, né, o amedrontador, né, aquele que causou aquele mal terrível, né, até serem destruídas. Todas elas vão ser destruídas, vão desaparecer da tua face, vão desaparecer do teu caminho. Venatã Malreichem, e entregará os reis deles, Yaderra, na tua mão, né? Na tua mão entregará os reis deles. Verra Avdita et Sheman, Mitahat Hashamayim, Lo it Yatseve Ish Befaneira Ad Hishmitcha Otam, e entregará os reis deles na tua mão, e eliminará seus nomes de sob os céus, ou seja, vão desaparecer, assim como o Egito desapareceu, como aqueles deuses desapareceram. Nenhum homem resistirá na tua face até que você o destrua. Então, você vai destruí-los. Por quê? Porque o Eterno vai entregá-los na tua face. Todas essas doutrinas vão cair, né? Elas vão cair na tua frente. Pesilei Elohim Tisrefum Baesh, as imagens, né, as imagens esculpidas de seus deuses queimarás no fogo. Fogo que destrói, fogo que derrete, fogo que transforma em pó. Lembra que Moshe pegou lá o bezerro de metal, o bezerro de ouro, e jogou no fogo e queimou, e destroçou, e jogou todo o pó, né? Jogou todo o pó longe, não aproveitou aquele pó de ouro, de outros metais lá para nada, né? Lotarmod, não cobices, não cobice, não cobiçar, o último dos mandamentos, lotarmod, não cobice o que é do teu próximo, não queira aquilo para você, né? Tarmod é cobiçar, querer aquilo para você, não querer algo igual, querer aquilo para você. Lotarmod, Kesef, a prata, Vezahav, o ouro, Aleichem, né, o ouro deles, né, o ouro e a prata que está nesses deuses. Né? Então você destrói isso, não queira para você, vou destruir, mas vou derreter e pegar o ouro para mim, mas aquele ouro vai estar sempre ligado àquela ideia, àquele conceito, daquela instrução, daquela idolatria que estava ali. Né? Velakharta lecha pen tivakesh bo ki toavat Adonai Eloheiha hu. E não os tomes para ti, não leve para tua casa, não queira ficar com aqueles bonequinhos de idolatria, como fez Rahel, né? Pegou lá os ídolos do seu pai, Lavã, e colocou, né? Colocou escondido lá no seu camelo, e aí provocou a ira do seu pai, provocou a sua morte, né? Isso veio trazer a morte para ela. Então, não leva para você nem como uma relíquia
de uma vitória. Não, não leva isso. Deixa isso tudo, derrete no fogo, espalha isso. Não traga para dentro de você. Isso é abominação para Adonai, o teu Elohim. Então não queira, né, não queira guardar isso como lembrança, né, não queira guardar esse ouro, não queira destruir o teu inimigo pelo ouro que ele tem, mas porque é uma abominação para o Eterno. Então destrua, separe tudo, queime, jogue no fogo, derreta, espalhe isso, não leve para você, esquece, né? Esquece que isso passou pela tua frente em algum momento da tua vida. Ah, não, ficar lembrando daquela, daquela doutrina que você seguia até ontem. Esquece isso, né? Agora você está no caminho de Techuvá, é esse caminho que você tem que seguir. Esquece o outro, não precisa falar mal, não precisa se preocupar com ele, não precisa lembrar dos ouros que ele tinha, das imagens esculpidas, da beleza, dos rituais. Não precisa lembrar nada disso, né? Lembra-se agora de seguir o caminho do Eterno. Saiu daquele caminho da tempestade, recomeçou, agora você vai no caminho do Eterno. Não leves abominação para a tua casa. Se o fizeres, tu te tornarás amaldiçoado. Abomine, fuja da abominação, né? Abomine a abominação, como o texto diz. Velo tavi toevá, né? Abominação. El beiterra, para a tua casa. Não leve abominação para a tua casa. Verraitá, rechem, camorro, chaquetes, fuja, texaksenu, vetaev, tet avnu, ki herem hu. Fuja da abominação, pois ela está separada para a destruição. Então nós temos aqui, né, nós temos que, nesse momento, nos esquecer dessas doutrinas, nos esquecer da beleza que ela traz, nos esquecer das palavras bonitas, nos esquecer de todos os conceitos, né? Nos afastar dele, não levar para casa, por exemplo, imagens, né? Essas imagens de adoração, essa abominação, como é propagandeado no mundo hoje. Hoje nós temos isso maciço, né, nas doutrinas, nos meios de comunicação, na literatura, nas artes. Então tudo versa sobre abominações e você muitas vezes pode se deixar ser seduzido por elas. Mesmo que você está no caminho de Techuvá, você acha bonitinho, por exemplo, uma árvore de Natal, né? E aí ela vai para a tua casa com todo aquele conceito que veio do Egito, né? Que veio de Ashtaroth, né? Que veio de Nimrod, né? Que são todas imagens de adoração de deuses pagãos. Então isso vem até os dias de hoje, é estimulado em todos os meios de comunicação e você acaba levando para a tua casa. Isso aí, então você tem que fugir dessa abominação, tem que afastar isso do teu caminho, né? Porque senão você vai se deixar seduzir e você vai acabar pisando, né? Pisando em falso e a serpente vai lá e cal no teu calcanhar, vai morder, vai picar o teu calcanhar. Então presta atenção, né? Presta atenção nessas propagandas, né, que são sedutoras. O ímpio é muito sedutor, é o mais astuto dos animais, né? O ímpio é mais astuto dos animais. Ele foi preparado justamente para te causar, né, esse desconforto, né? E achar que você está no caminho errado. Poxa, as festas do Eterno não tem beleza, não tem ouro, não tem roupa bonita, não tem comidas fartas, não tem aquela coisa toda, né, diferente. Então, pô, eu queria uma festinha aí com muita... Pô, a única festinha que tem comida é o pão asmo, né, um pão que não tem fermento, um vinho, né? Então isso não tem graça. Eu quero uma festança, eu quero muita comida, eu quero muita roupa bonita, luzes, som alto, batuque,
né? É isso que as pessoas se deixam seduzir. Então você que está no caminho, você não precisa, né? Não precisa de nada disso, isso não te faz caminhar no caminho do eterno, isso te afasta do caminho do eterno. E aqui nessa frase, né, essa frase aqui, nós temos algo muito interessante, né, que é justamente a coroação desse caminhada de Techuvá. Ela vem implícita aqui dentro, ela vem escondida aqui dentro, né, a partir desse Tav. A partir desse Tav aqui, nós temos a palavra Techuvá a cada 8 letras, nos mostrando se a gente quer caminhar o caminho do eterno, né? Nós temos aqui o número 8, a raiz do nome do eterno. Se você quer caminhar em Techuvá, você tem que obedecer o que está escrito aqui. Ó. Então, quando a gente encontra um selo desses, a gente tem que conectar ao texto que a gente está lendo. O que esse texto está nos dizendo? É justamente fugir dessa abominação para não ser destruído, para você continuar o teu caminho. Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A 8ª letra é o Shin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma Vav. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma Vet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A 8ª, uma Rei, trazendo aqui o nome Techuvá. A palavra Techuvá, ela está aqui marcando que se você quer caminhar em Techuvá, você tem que abandonar toda a idolatria, você tem que afastar dessas idolatrias, não se deixar seduzir pelo ouro, pela prata e nem levar nenhuma abominação para a tua casa. Então, é esse o estudo que nós temos aqui nessa noite de Kabbalah Shabbat, né? Esse estudo que nos traz aqui a palavra Ekev, né? A palavra Ekev que traz esses ensinamentos para nós, né? O ensinamento de que nós temos que ouvir, guardar e praticar a palavra do Eterno, sempre caminhando com o pé firme, sempre pisando no caminho que nos leva de volta ao Eterno. Então afaste da tua vida toda a impiedade, todas as seduções que são trazidas pela Nahash, não deixe que ela pique o teu pé como a sedução que ela lançou sobre Havá e produziu, né? Produziu aquela desobediência. Não permita que isso seja feito com você, para que você caminhe no caminho do Eterno. Amanhã, então, retornaremos por volta das 10 horas. Veja, fique atento aí ao canal, pode ser um pouquinho antes, temos muito a falar amanhã, né? Eu falo devagar, você já conhece, eu falo devagar, então muitas vezes o tempo passa rápido. Vamos ouvir agora a Birkat Kohanim com nosso querido irmão Yosef Torres.
Baruch Hashem. O Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom. Paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Shem Yeshua Mashiach, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Amém. Elohim Meleneman, Elohim é Rei Fiel. Laila Tov Lekulam, tenha uma boa noite de descanso e retornaremos amanhã, Imitse Hashem, seu Eterno, assim nos permitir. Vamos ouvir uma música com a dupla Aparvarim. Shalom. פעם היו שם פרחים והגן נתן עצי פרי לרוב והיו השכפים מנשקים את החוף לטרף ככה יודעים לספר הזקנים שגרים על ההר ככה יודעים לספר הזקנים שגרים על ההר ואני אומר פעם זה פעם אשר עבר עבר והפרח הפך לדרדר והשחף היה לטרף ואני אומר פעם זה פעם אשר עבר עבר והפרח הפך לדרדר והשחף היה לטרף פעם היו משיחים והיו אנשים מורגלים לאור והיו מלכים שיצאו אל הרחוב לטרף ככה יודעים לספר הזקנים שגרים על ההר ככה יודעים לספר הזקנים שגרים על ההר